Olá, boa tarde você que está aí ao vivo agora nos vendo ou de repente vai acessar o programa em algum outro momento, em alguma outra hora. Muito bem-vindo aqui entre nós, é mais um Papo na Rede. Normalmente quem está aqui nessa cadeira é o Fernando Oliveira, que deve até estar nos vendo e nos ouvindo. Um abraço, Fernando. Boas férias. Ele vai ficar ausente do programa 2 ou 3 semanas. Mas nós estaremos aqui, você é bem-vindo. Esse programa fica arquivado, você já sabe disto. Além deste, você tem mais de 100 programas no www.koinonia Online que você pode disponibilizar e ver e assistir, enfim. E se você estiver ao vivo e quiser participar, manda o seu e-mail para cá, manda a sua pergunta, eu vou tentar ler, se eu conseguir ler, eu faço a pergunta ou te colocamos aqui na roda. Eu tenho a alegria hoje de ter aqui comigo, como tem acontecido normalmente nos programas, a alegria de ter aqui comigo o Marcos Nicolini, que é um amigo, penso eu que já há mais de 10 anos que a gente se conhece. E eu estava brincando com o Marcos Nicolini aqui que a hora que eu o convidei eu fui entrar no site dele para ver quem era o meu amigo, porque ele é meu amigo, né? E o que ele é além de meu amigo eu não estava lembrando bem. Aí eu fui lá no site do Marcos, o marcosnicolini.com.br, e fui ver a biografia do Marco, enfim, toda a formação dele. Tem muita coisa interessante que ele escreveu. Tem livros publicados que eu não sabia, né? Mas eu quero inserir o Marcos na nossa conversa e com você também, se você quiser e se estiver por aí, participar aqui com a gente. Marcão, bem-vindo, amigo. Você sabe que você é daqueles que eu sei que Deus colocou na minha vida de maneira muito especial lá naquele dia quando você chegou naquele café que nós tínhamos com pastores e líderes, né? E um dia você chegou de óculos escuros, não tirou o óculos escuro, né? Ficou lá entre nós, né? E aí quando chegou o microfone para você, eu lembro que perguntado de que igreja você era, você falou que era da igreja virtual, né? Tabernáculo Real, igreja virtual, né? E lá naqueles dias, o dizer uma igreja virtual tinha uma outra conotação, né? E daquele dia, certamente quis Deus e eu e você que nos aproximamos e é uma alegria muito grande tê-lo como amigo, a sua família. O Marcos é marido da Esther, é pai do Denis, do Pedro, da Ana Carolina e da Leleca, da Alexa, né? E é doutorando lá na Metodista, e disso a gente vai falar depois. Mas, Marcão, bem-vindo, e a inserir você a partir dali, né? Assim, o que era ser uma igreja virtual naqueles idos dos anos 90, e o que é ser uma igreja virtual hoje, 2012, com tudo que houve de avanço na questão da tecnologia e dos avanços digitais e por aí vai. Como é que a gente interpreta isso? Bem-vindo, vamos conversar. Para mim é muito emocionante estar aqui com você. Quer dizer, o Carlos me liga e eu falo, você não me convida, você me convoca, né? Então a gente está aqui como... Não posso agradecer a uma convocatória, eu tenho que dizer presente, né? Então isso para mim é muito legal. Aqueles dias são dias assim, que também eu guardo com muito carinho, né? Por uma série de transformações que eu tenho passado, e você entra nesse caminho de alguma forma me auxiliando a rever, bom, enfim, não precisamos rasgar seda, só dizer que é uma reciprocidade de amizade. Eu acho que é isso daí que é amizade, né? Essa reciprocidade que você não tem ativo e passivo, né? A conta está sempre em aberto, né? Isso a gente já falou antes, mas naquela época é importante eu me lembrar o seguinte, né?
E ontem eu estava pensando nisso. Um dia eu sou chamado à escola do meu filho Denis, porque ele tinha aprontado uma meia hora lá com os colegas, que ele tinha 13, 14, 15 anos e tinha feito um site com alguns colegas e colocado a logomarca da escola e fotografias de alguns professores e fazendo aquelas brincadeiras de criança. E eu fui chamado pela diretoria porque isso era um absurdo, né? Eu e os pais dos outros amigos que tinham sido encontrados ali. E eu não sabia o que dizer para o meu filho, porque por um lado eu estava com um orgulho indizível de um menino de 13 anos, nós estamos falando há 14 anos atrás, pelo menos 12, 13 anos atrás, o orgulho indizível de um filho que com essa idade tinha feito aquilo que eu não conseguia fazer, um site. Ao mesmo tempo eu estava com uma raiva porque ele tinha veiculado a marca e a imagem de professores sem autorização. E voltando para casa eu falei isso para ele: filho, você me deu um orgulho muito grande hoje. Quem era esse menino? O Denis. O Denis? O Denis, sempre o Denis, né? Eu falei, eu tenho um orgulho muito grande de você, porque você fez algo maravilhoso, você tem que mesmo investir nisso, né? E ao mesmo tempo falei, cuidado ao fazer por conta disso, tá? E eu pensei, mas eu não sei fazer isso e o meu filho sabe. Foi quando eu comprei um livro e fui me enveredar por aprender a fazer sites, né? Por quê? Porque eu percebia, eu estava no início da banda larga no Brasil, que esse era o negócio do futuro, né? Eu tinha uma curiosidade muito grande de entender esse ambiente de internet, de sites, e eu tinha poucos recursos, né, se a gente comparar hoje, e entender como que isso funciona e qual a abrangência. E comecei a entrar em contato com igrejas do mundo inteiro, e aí foi quando eu tentei colocar o que era uma comunidade presencial local, pequena, mas vamos dizer empírica, real ali, para dentro do site e transportar para dentro do site não somente aquelas coisas que a gente estava falando, mas o que os outros de outros lugares no mundo estavam falando. Então foi nesse momento que a gente se conhece, que eu falo que eu era numa igreja virtual. Entendi. Né? E então só tem esses dois links. Daniel, aumenta a letra do que você está querendo que eu leia aqui, que eu não estou conseguindo ler, não, você sabe, né? Aumenta a letra, senão eu não vou conseguir ler. Tá bom? O programa ao vivo é assim, né? Não, tá ótimo. Vai falando. E vamos, então cabe aqui uma primeira colocação. Eu aceitei essa convocatória por ser um papo, né? Então, por isso que eu estou aqui, isso inclusive, papo, né? Por poder ser ao vivo. Então, voltando ainda, quer dizer, quando você se apresentou como alguém da igreja virtual, era uma coisa de perspectiva e não de realidade, né? Então deixa eu fazer a primeira interrupção, porque não é só você que interrompe. Não, vamos nos interromper. Parece-me, e aí pensando, né, eu fiz a lição de casa aqui e eu vou tentar colocar da seguinte forma: parece-me que igreja virtual é a própria igreja, né? Eu vou falar algo que talvez seja um pouco pesado e algumas pessoas não vão concordar, e é bom mesmo que não concorde, porque é exatamente isso que traz uma movimentação da sua... Claro. Se nós pensarmos na palavra virtual no sentido primeiro da palavra, a tradução melhor seria potencial, né? É aquilo que tem potência para ser ou não ser, vamos chamar assim, se realizar ou não se realizar. Nesse sentido, a igreja do primeiro dia, se é que existe, se é que a gente pode falar da igreja. Aquela coisa dia, assim, o time ainda não é campeão, mas ele é virtual campeão. No primeiro jogo que ele joga... Se usava isso, né? Mas no primeiro jogo, imagina, o campeonato vai começar amanhã. O meu time é virtualmente campeão. Me preparei para isso. Isso. Né? Tá, né? Nesse sentido, vamos exatamente. Dizer assim. Entendi, no sentido legal. de que tem dentro de si uma potência de realização e uma potência de não realização. Porque realização significa sempre não realizar um monte de coisas. Certo. E é uma opção de você falar, isso daqui não é o meu negócio, esse negócio aqui é o meu negócio, usando a palavra negócio no sentido aberto. Certo. Então, nesse sentido, vamos dizer, mais etimológico da palavra, se é que podemos falar assim, virtualidade a igreja né? Quando Jesus está ali com Pedro e fala, tu és rocha e sobre essa rocha colocaria a minha igreja, a igreja não existe
né? E em certo sentido ela nunca se tornará a existir, porque ela sempre virtualidade, sempre potência de realização e nunca realização. Então, nesse sentido que me pareceu muito tranquilo à época e hoje mais ainda, quando eu penso nisso, de dizer eu sou da igreja virtual, porque da igreja virtual todos somos. Alguém que se realiza, eu estava falando hoje com alguém. Então peraí. Então nós estamos com calma, porque eu estou então aqui só lançando uma âncora. Nós estamos. Não, você está esclarecendo uma dúvida que ficou naquela época, eu lembro, no coração de todos que ouviram você dizendo aquilo. Porque o fato é que, muito provavelmente, o entendimento não foi esse. Porque a palavra ela é conotativa. Claro. E agora você está dando uma explicação que eu precisaria convocar aquele povo daquele dia e tomara que alguns estejam vendo, né, para a gente voltar, não é? Do tipo assim, quando você disse eu sou da igreja virtual, era nesse sentido que você estava colocando. Eu não posso dizer que era nesse sentido que eu estava colocando à época, mas é nesse sentido que já estava dentro de mim um entendimento de que algo que se completa, ele deixa de existir. Vamos imaginar, nós que já passamos da metade da vida... Só um minuto, o Renato Flashman, da editora Mundo Cristão, que está sintonizado em nós lá nos Estados Unidos. Oh, que legal, Renato. Está mandando recado. Prazer te conhecer, Renato. Imaginemos-nos que cheguemos a um estágio da nossa vida que realizamos todas as nossas potencialidades. Né? O que resta diante de nós? Não há futuro. Não há nada a realizar. A única coisa que nós temos é uma memória e lembrança de fatos realizados e um presente contínuo de comemoração de fatos. Imagina que eu ganhei todos os títulos e falo, não disputarei mais nenhum campeonato. Eu deixo naquele momento de ser um time de futebol ou uma agremiação esportiva qualquer, porque eu já não tenho mais para onde ir. A virtualidade é exatamente essa potência de ser sempre, nunca realizar plenamente. Então, nesse sentido, eu não tinha plenamente esse conceito. Eu tinha intuitivamente esse conceito de imaginar que a igreja ela tem a potência de ser, inclusive na internet. Ela é virtual não porque ela está na internet, mas porque a igreja pode estar na internet, como pode estar em N outras áreas da existência humana. Por exemplo, na área social, nas áreas das relações humanas, nas áreas, sei lá, N lugares. Claro, a gente precisa entender o que podemos chamar a igreja aqui nesse caso. Mas a igreja, enquanto corpos de relacionamento que se dão através... Bom, eu estou tentando rememorar ideias, né? Sim. Eu não estou definindo nada. Isso daqui é um papo. Isso daqui não é ciência, nem aula de teologia, nem nada. Se eu imaginar que a igreja se dá em relacionamento de 2 ou 3 e que esses 2 ou 3 têm um fundamento comum, que é o ágape cristão, bom, então ela tem virtualmente a capacidade de se realizar em qualquer lugar. É nesse sentido que eu estava colocando inclusive nesse chamado ambiente virtual. E eu via nessa técnica que se abria e que ela, à época, já me parecia muito maior do que tínhamos, ela abria um espaço gigantesco de relacionamento, difusão, propagação e até de interação. Porque o que eu buscava no meu site não era simplesmente passar informações. No meu site eu colocava sala de bate-papo, fórum de discussão, e-mail de contato. Eu queria, na verdade, ouvir. Você tem ideia de assim, se você foi meio que pioneiro nisso naquela época, não? Porque eu não tenho essa informação de memória, por exemplo. Eu diria que sim. Tanto que eu estava com você e, ao falar que era da igreja virtual, criou um mal-estar. Né? Esse mal-estar diz, opa, alguém está trazendo uma novidade que não passou por um colegiado de análise. Porque naqueles dias, e ainda hoje, certamente, há uma pré-ocupação, ou alguns se ocupam disso, e se ocupam com temor, na verdade, assim, de que daqui para frente ou daqui a algum tempo, nós não vamos precisar de locais para nos reunirmos, nós vamos nos reunir nesse ambiente, não é? E isso para
que ela, para aquela época, né, era quase que uma coisa diabólica, como era a rede, né, nos seus primeiros momentos, né, quer dizer, uma rede internacional de informação, né, era uma coisa meio que diabólica, né, e onde já se viu nós sequer pensarmos na possibilidade de abrir mão do olho no olho, do toque, do abraço, do pele em pele, enfim. E agora há pouco, na hora do almoço, nós estávamos exatamente comentando sobre isso, de que não necessariamente uma coisa impede a outra, ou ela fica menos significativa do que a outra. Essa foi a sua colocação, que até me chamou a atenção e me impressionou, como me impressionam as suas colocações. Então, aí tem uma outra coisa que... Porque o que você... Não, assim, você está dizendo uma coisa que no imaginário daqueles mais crédulos na questão da comunhão, né? A palavra comunhão, inclusive, ela tem uma mística, né? Assim, como, né? Comunhão sem nos encontrarmos, né? Alguém diz, né? Eu mesmo digo de quando em quando, o olho no olho é insubstituível, né? E de repente a gente pensa assim, né? Nem tanto. Nem tanto. Eu teria duas coisas. Uma é uma certa paixão que eu tenho por aqueles momentos lá atrás, né? Imaginemos 2000 anos antes de Cristo, da nossa era, lá perto de Cristo, 50 anos antes, 50 anos depois. E outro dia eu estudando, um poeta romano foi acusado por um grande pensador romano, o poeta é Catulo e o pensador é Cícero, porque Catulo era moderno. Por que ele era moderno? Porque ele escrevia poesias não da forma tradicional e não escrevia para fazer com que o indivíduo que lesse aquela poesia se tornasse um cidadão melhor. Então, esse é um dado que eu coloco. Quando o cristianismo se instala, ele se instala como moderno. Essa é uma questão. A religião sempre Quando ele se instala? Se instala uma palavra horrível. Ou vamos dizer, quando o cristianismo começa a ser burburinho de classes periféricas, ele se torna um burburinho de classes periféricas. Primeiro século, segundo? Primeiro século. Vamos tomar no máximo o segundo século, mas Jesus eu acho que também é moderno nesse sentido. Por quê? Porque a religião é tradição. A religião é sempre... antes de Cristo, 5.000 anos, né, como nós conversamos, era ritualização, respeito às normas sociais, legais, políticas, religiosas, e tudo isso era uma única coisa. Não é como formal, hoje a nossa vida, que a vida é toda departamentalizada. Eu vou ao escritório, o governo nada tem a ver com a política nada tem a ver com a ciência nada a ver com a religião. Não, lá tudo era uma única coisa. Quando Jesus vem, ele rompe com essa estrutura única e instala uma coisa nova, uma modernidade. No século I ou II, os cristãos são perseguidos porque eles são acusados de não acompanhar o Estado, não respeitar o Estado. Como Cícero fala de Catulo, os cristãos são acusados aqui, só que Catulo não é colocado aos leões, né? Os cristãos são perseguidos à morte porque eles trazem uma modernidade. O que é? Eles não respeitam aos deuses da tradição, eles não respeitam o imperador, porque o imperador é Cúrios, mas agora quem é chamado de Cúrios é Christus. Né? Então você tem uma ruptura com a estrutura do poder, tem uma estrutura dos deuses, porque agora é um deus invisível, romanizado, e você tem uma ruptura com a família. Né? Paulo está escrevendo, vocês não são órfãos nem estão sem pai, mas todos nós somos uma única família. Ele está tirando as pessoas da família tradicional e colocando aqui. Por isso que eu digo que há uma virtualidade na igreja. Ela é moderna porque traz uma novidade, mas não se realiza. Não se realiza porque não é porque ela falhou, não se realiza porque não é realizável, no sentido de que ela está sempre a realizar. Desculpe se eu estou sendo longo. Não, só volta um pouco. Que surgem temas que são muito interessantes, de repente, para quem está vendo e nos ouvindo, e que também uma das nossas ideias aqui é trazer para o chão da vida as nossas discussões. Né? Por exemplo, quando você fala que Paulo, quando convoca, quando convida, ele convida para sair do status quo, daquilo que era tradição no sentido geral, inclusive familiar. Isso. E ele traz, e Paulo é quem diz assim, olha, em Cristo não há
branco, preto, rico, pobre, trabalhador, escravo, homem, mulher, quer dizer, isso é moderno e radical, né? Moderno e radical. Porque ele destrói um status quo, quando ele diz assim, não, eu os arranco, o evangelho, podemos dizer assim, os tira disso e os põe nesse novo momento, que de quando em quando a gente chama de nova ordem, mas não sei se é a palavra adequada, não é? Porque o evangelho parece-me que é desordem, não é? Em certo sentido. Para uma outra reorganização, para um outro tipo de reorganização. Isso é altamente desestabilizador, não é? Isso. Daí a perseguição, não só inclusive. Paulo, né? Jesus fala, quem não deixar pai e mãe... Opa, nós estamos falando de uma sociedade altamente tradicional e que a família é base mesmo da sociedade. Não é como hoje, a família é a célula máter da... Não. Lá naqueles dias... A família era a sociedade. Né? O Senado romano era formado pelos pater familia, por aqueles descendentes do primeiro romano, de Rômulo, e que criaram grupos de poderes paternos e que se reuniam como Senado e estabeleciam Roma. Jesus está falando, quem não abandonar isso? Mas Jesus está também pegando uma coisa mais antiga. E aí que está a modernidade. Modernidade não é originalidade e não é vir falando coisas absurdas sem nexo. É reler o antigo sem destruir o antigo e tentar trazer esse antigo para cá. Jesus está lendo quem? Abraão. Deixe teu pai e a tua casa e vá para um lugar que você não sabe onde está. Opa, não tem nada mais virtual do que você abandonar um lugar de segurança e ir para um lugar que você não tem noção porque ele não se realiza, né? Então eu quero saber um pouquinho dessa questão teológica, mas só mostrar o que é o meu conceito de virtualidade. Virtualidade é você manter seu olhar para o ensinamento mais original e trazer esse sem romper. Buscar nele não as estruturas morais e formais, mas as estruturas fundantes. E a estrutura fundante para mim é a virtualidade da igreja. É isso de que você é fundado não sobre uma conduta moral, mas sobre valores mais profundos. Por exemplo, o ágape. Né? O ágape é o fundamento da coisa. Depois você traz esse ágape para cá. Então, nesse sentido que tem a virtualidade da igreja. Que, em outras palavras, que é muito comum entre nós, os protestantes religiosos, é Roberto Reis da Costa. Grande abraço. Abraço, Roberto. Bem-vindo aqui na nossa discussão, nesse nosso papo. Na verdade, quando nós nos referimos ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, ao corpo invisível de Cristo, nós poderíamos dizer o corpo virtual de Cristo. É um corpo potencial, porque ele também não... ainda que seja o corpo, ele não realiza o corpo. Nós nunca, nem individualmente, nem coletivamente, nunca seremos Cristo. Naquilo que a gente possa crer ou ter fé na abrangência do Cristo. Mas nós, ao mesmo tempo, nos sentimos e cremos que partilhamos dessa virtualidade. Nós coparticipamos no mundo contemporâneo dessa potência de ser Cristo e uma potência de não ser Cristo também, porque nós não conseguimos. Né? Primeiro porque existem inúmeras falácias e construções e produções contemporâneas que não coadunam talvez com o que Cristo realizaria. E, ao mesmo tempo, nós somos limitados na medida que a gente crê que a pregação dele foi muito além de qualquer pregação que coletivamente a gente possa fazer. Então, é nesse sentido mesmo de potencialidade. E se nós realizássemos como Cristo, eu acho que só sobraria, sendo radical, o extermínio dessa coisa chamada igreja, porque ela deixou de ser relativa. Ela deixou de perceber o próximo momento da história humana, o próximo ser que chora. Né? No momento que um ser chora, mas eu já acho que realizei tudo, esse ser vai estar sozinho. Esse indivíduo está sozinho. Eu tenho que estar lá agora chorando com esse ser. Eu tenho que sangrar com esse cara. Então, nesse sentido, é virtual. Porque ela continua virtual. O mal continua existindo e o bem tem que se sobrepor ou tem que se apresentar. Nesse sentido da virtualidade. Sempre
uma alegria, eu tenho que estar junto dessa alegria. Sempre uma tristeza, eu tenho que estar junto. Nesse sentido, é uma virtualidade. A vida continua e eu continuo também. Né? Uma outra questão, que é também do dia a dia, quando nós pensamos nessa igreja virtual, que pode e se dá em qualquer ambiente, inclusive nesse chamado ambiente virtual dos nossos dias. Você tem hoje a comunidade religiosa utilizando as mídias, os meios de comunicação em massa, para se comunicar em massa e para fazer dos que estão assistindo o seu auditório como os que lideram grandes auditórios no chamado meio religioso. Então você tem um uso da mídia nesse sentido, e você tem um uso na mídia que aí, trazendo para minha brasa, né, para o meu braseiro, a brasa, né, e você tem aqueles que utilizam a mídia para outro tipo de aproximação no sentido de igreja ser, não é? Quer dizer, esse uso midiático para arrebanhar e arrecadar, vamos dizer assim, não é? Ele se contrapõe a esse outro grupo que se insere para servir, mesmo nesse mundo virtual. Como é que qual é a sua crítica, né? E se esses mundos eles transversam? Deu para entender? Não? Deu. Legal. Essa é uma discussão legal. Eu acho, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho preferências, né? Mas as minhas preferências não significam que essas preferências possam se transportar como análise de valor ou dizer o certo e errado. É por isso que é um papo. Claro, todo mundo que esteja ouvindo. Não estamos fechando nenhuma questão. São dois amigos conversando, vocês e mais um monte de amigo em um monte de lugar, e que eu espero que conversa conosco também. Mas eu tenho... quando eu comecei esse negócio de igreja virtual, a primeira que começaram a me criticar, falaram, mas você não sabe quem está do outro lado. E algumas dessas críticas vinham de pessoas que tinham auditórios de 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, e eu falava o seguinte: você sabe? E não é saber porque você identifica uma face sentado no meio de cadeiras, porque você não sabe o que essa pessoa está pensando, passando, e você não tem tempo e ouvido para dar a essa pessoa e nem acolhimento. O máximo que você pode fazer é empacotar uma mensagem e transmitir, e ela que faça o bom uso dessa mensagem do jeito que ela entender. Porque existe um erro nas estruturas de comunicação, que a gente acha que comunicação é... Guarda isso, você pegou pesado aí, você disse assim, né? A igreja virtual não sabe com quem está falando. Dizem, era a crítica. Era a crítica. E aqueles que estão liderando comunidades com milhares, né, nos seus auditórios, você está dizendo, que eu concordo, você também não sabe com quem você está falando. Eu diria, você não sabe com quem está falando. Você que não sabe. Você que não sabe. Entendi. Essa é uma questão. Essa é uma questão. Eu pego um pacote... Porque às vezes, aqui eu sei. Exatamente. A internet, se eu jogo um site, e foi o motivo de eu ter descontinuado o meu site Tabernáculo Real, exatamente ele. Porque eu comecei a não mais saber com quem eu estava falando, porque tinham, sei lá, mais de uma dezena, quase 2 dezenas de pessoas acessando meu site e ninguém falava comigo. E eu comecei a entrar em angústia, porque eu sou uma ostra, mas eu queria saber quem estava falando comigo. E aí eu falei, já que eu não estou sabendo com quem eu estou falando, não vou falar com ninguém. Parei o meu site mais de 1 ano. A questão é que nós imaginamos que se eu falo algumas palavras, você vai entender as minhas palavras exatamente como eu estou dizendo, e vai captar essas palavras e vai trazer para dentro de si. Eu não acredito nisso. Eu acho que quem está sentado, está ouvindo qualquer palavra de qualquer pessoa, ela vai reelaborar isso. E se há uma distância e você não tem o tempo, você não consegue estabelecer vínculos reais. Você sempre está uma relação de estrutura de consumo de massa. Você joga uma palavra quadrada, um bloco de informação para milhares de pessoas.
E essa é a minha crítica. Você não sabe com quem está. Agora, se você tem na internet, você tem meios adequados de estímulo-resposta, é horrível. Tira, corta essa parte. Mas de ida e vinda de informação, você está susceptível às críticas, aos relacionamentos, às interações. Você tem o espaço que você deposita, não simplesmente depositar textos e blocos de hipertextos, textos, imagens, vídeos, o que for, mas se você tem a capacidade de ouvir, mais do que ouvir, aquilo que a gente estava discutindo, e é o que eu admiro em você, de você ser nós na rede, ou seja, você ouve alguém com algo que você se determina em competência de realizar, de interagir, mas você sabe quem pode interagir com aquela pessoa. Esse é um papel incalculável. Entendi. Porque você simplesmente linkou alguém com uma demanda ou com um potencial ou com uma necessidade com alguém que pode minimamente fazer. Se não é você, você linkou. Agora, eu estou num púlpito e prego a 2.000 pessoas, aquela pessoa está com um problema, entrou e sai com um problema, e eu não fiz interação nenhuma, portanto eu não sei quem é aquela pessoa. Ok. Entendeu? Maravilha. Essa é a minha ideia. Maravilha, tá. Agora, nós o apresentamos na legenda como cientista religioso. Da religião. Da religião. E aí tem uma pergunta, eu vou ler as perguntas, depois vou ver o que a gente pode fazer, que aí não sei se sai daquilo que nós estamos conversando aqui. A Velma, do Rio de Janeiro, pergunta: você acredita que o homem tem o livre-arbítrio? Segundo, Guilherme Diamantino, de Sorocaba, pergunta: o que vem primeiro, a fé que precede a regeneração ou a regeneração que precede a fé? E o João Calvino Dias, de Belo Horizonte: hoje em dia, nos meios comunicativos, principalmente virtual, tem crescido significativamente o número de discussões teológicas, principalmente arminianismo versus calvinismo. Qual a sua posição nisso? Gostaria que comentasse. Tá bom, me empresta esse papelzinho aqui. Primeira coisa, eu gostaria de falar o seguinte. Como eu disse, olha, o tempo de programa passa muito rápido, então, meu amigo, vamos correr. Então, vamos lá. Primeiro que eu não vim aqui discutir livre-arbítrio, questões teológicas. Eu sou bastante avesso à teologia. Não porque eu acho que a teologia não tem a resposta. Eu acho que falar sobre teólogos, discurso sobre Deus, ele é infundado, né? Eu não me vejo minimamente competente para falar sobre Deus. Meio que Deus assim sentado no trono dizer assim: quem mesmo vai falar sobre mim? E eu sempre lembro Agostinho, no início do livro das Confissões, ele é fantástico, ele diz o seguinte: Senhor, como falarei de ti? Senhor, como falarei se não falar de ti? Então, eu não sou nem de perto Agostinho, mas eu me rendo a ele nesse sentido. Quanto ao livre-arbítrio, eu só vou dizer o seguinte: eu não acredito em livre-arbítrio e não acredito em predestinação. Nenhum dos dois, para mim, resolve problema nenhum. Mas eu não vou me estender, porque a gente está falando em igreja virtual. Okay. Quanto à fé e regeneração, regeneração eu acredito na graça, só, ponto. E o que isso significa, talvez se a gente conversar outro dia a gente pode dizer. Quanto à fé, para mim, é fé à medida de que eu não tenho nada palpável sobre o que aplicar isto, porque senão é crença. E de alguma forma Paulo fala o seguinte: nós não somos daqueles que andam por vista, mas por fé. É exatamente esse contraponto que eu estou usando. No momento que eu tiver algo palpável, eu não tenho fé. Eu simplesmente tenho crenças. E é por isso que eu não falo em teologia, porque teologia é crença. Crenças são estruturas de pensamento, de logos, de discursos que a gente... Mas não é isso que a gente quer falar, eu acho. Eu acho que a gente quer falar dessa virtualidade de ser igreja, dessa potência de ser igreja, que não está no sentar em templos, mas estabelecer vínculos de relacionamentos que possam minimamente corresponder a alguns valores que a fé nos traz, como por exemplo o ágape, o amor, né? Ou a filia, não vos chamarei mais de servos, mas de filéus, de amigos. É isso que eu acho que é a questão do virtual. Onde que se realiza? Lugar nenhum, por isso é virtual.
É isso que eu estou disposto a conversar. Não, legal, legal. Sobre teologia. Nós estamos dando atenção aos que estão nos escrevendo, porque nós os convidamos para E por isso que eu peguei conversa. o papelzinho, não é desrespeito isso. Eu só não quero entrar em teologia, primeiro que eu não sou teólogo. O cientista da religião, ele estuda a religião a partir da sociologia, da filosofia, da antropologia, da psicanálise, da história, da geografia, das artes e também da teologia. Eu não sou desse E. Eu sou da filosofia, eu sou da antropologia e da sociologia. Eu sou filósofo por formação. Então, é isso que eu gostaria de dizer. A minha formação não é isso. Quanto à minha fé, eu tenho fé em Cristo e no amor que isso pode representar e as potencialidades que isso traz para a minha vida. É isso. Mais pro derradeiro momento do programa, nós vamos voltar na questão ágape e filéu, que eu queria que nós, inclusive, fechássemos nosso programa em cima disso que você já levantou algumas, numa das suas falas, ou 2 ou 3 vezes você citou, e eu sinto que isso é, para você, o grande nó, a grande questão. Tem uma pergunta ou explanação do Fabrício Zamboni, de Minas Gerais, de algum lugar de Minas Gerais. Tem existido uma tendência cada vez maior de dizer que o Evangelho não é uma religião, que Jesus era contra a religião e de usar a palavra religião como sinônimo de fariseu. Mas eu me pergunto por que essas pessoas falam assim. Se religião e religioso são palavras bíblicas, sendo sinônimo de espiritual, crente e cristão, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, viúvas, Tiago 1, 27. Deu para entender? Deu. Não sei, ele coloca que são palavras bíblicas. Religião e religioso são palavras bíblicas, sendo sinônimo de espiritual, crente e cristão. Gente, eu agradeço todo mundo aqui. Eu estava, na verdade, mais ansioso por conversar com todo mundo do que ficar falando, né? As minhas falas foram só para incitar mesmo essa vida. Para provocar mesmo. Algumas... Que é o que eu e o Carlos fazemos um com o outro sempre. A gente vai se provocando até o limite da nossa ansiedade. O que eu entendo é o seguinte... Quando nós falamos em virtualidade no mundo da técnica, tem 3 conceitos importantes. Aqui eu vou lançar só para explicar o que pode estar. Um conceito é o conceito da sincronia. Sincronia é isso que eu estou fazendo com o Carlos agora, exatamente nesse momento. Cronos é tempo, mesmo Cronos. Eu e eles estamos no mesmo Cronos da conversação. Existe um outro termo que chama de diacronia, que é aquela pessoa que vai ligar hoje à noite, amanhã, qualquer outro dia, o computador vai entrar na Koinonia online, pegar essa nossa fala e vai ver. Ele vai estar diacrônico, está com Cronos, mas distendido. E tem um outro conceito que é anacrônico, que é você pegar um conceito de uma dada época e tentar ler esse conceito a partir da nossa época. Por exemplo... É muito difícil falar alguns conceitos, mas, por exemplo, instituição. Falar que Jesus, ao criar a igreja, ele institucionalizou. Ele não institucionalizou por um único dado. Não existia instituição na época. Essa palavra não é de 2000 anos atrás. Portanto, eu ler o que Paulo e Jesus estavam fazendo sobre a égide da instituição é anacrônico. Não se aplica, né? Então, fora de sincronia total. Religião, nós precisamos entender, outra coisa importante, que os escritores da Bíblia estavam com um trabalho muito grande, pegar palavras de época que as pessoas pudessem entender e dar novos sentidos. Eles estavam redescrevendo o vocabulário, estavam inventando sentidos novos para palavras antigas. Quando Tiago escreve sobre a religião, e aqui você cita Tiago 1,27, ele está dando um outro conceito de religião. Porque religião, e um filósofo italiano contemporâneo nosso ele chama Giorgio Agamben, ele fala que religião para os romanos, e nós estamos no Império Romano há 2000 anos atrás, tem a ver com cortar, sacrificar, cortar, fender, matar e derramar sangue. Quando o cristianismo se estabelece como novidade, a novidade do cristianismo é acabar com o sacrifício, porque a cruz é o último sacrifício, tá certo? Sem ser teológico, nós podemos olhar sociologicamente, historicamente, essa ação inovadora do cristianismo e falar,
chega de sacrifício. Que de novo ele entra então como moderno. Hipermoderno, porque ele acaba com uma tradição de 5.000 anos. Deixa o teu pai e a tua mãe, deixa o quê? A estrutura sacrificial. Ele vem arrebentando isso, a cruz é o... A cruz fala, mataram um inocente. Pronto. O inocente foi morto, olha só como isso não serve para nada. Isso está no campo da religião. Tiago então fala o seguinte, o que nós entendíamos de religião, ou seja, estabelecer sacrifícios, a religião verdadeira não é essa, é antes, cuidar do próximo. É o ágape e a filia. Volto ao ágape e a filia. Okay. Eu fiz todo esse enrodo para dizer isso. O que tá pegando uma palavra corriqueira e ele está dando uma nova definição a essa palavra. Ele está dizendo, onde lia-se religião igual a sacrifício, igual a morte de um animal, de um humano, leia-se agora. Rituais, tudo, enfim, tudo aquilo toda que aquela era... tralha, leia-se agora. Cuide do próximo. Por isso que eu digo que uma igreja que tem 2.000 pessoas e que o pregador empacota uma mensagem e joga para 2.000 pessoas sem saber o que é nada, ele não está fazendo o mesmo que uma pessoa que no campo virtual está teclando ou ouvindo ou falando no Skype ou qualquer outro recurso tecnológico e está falando, e aí, como que tá a tua vida? Não é nem problema, como que tá a tua vida? Oi, tudo bem? Nossa, você viu ontem o jogo? Olha, tem uma oportunidade de emprego aqui que eu soube que você está... Qualquer coisa, eu estou fazendo a verdadeira religião. O significado da palavra é outro. Nós não podemos ser anacrônicos. Quando esses homens estão há 2.000 anos atrás, eles estão falando dentro de sociedades sacrificiais. Sociedades que são fundadas a partir da religião. Religião como ritos, mitos, templos, sacerdócios e essa tralha toda. E eles estão falando... A verdadeira religião não é nada disso. A verdadeira religião é cuidar do próximo. Quer dizer, hoje... a minha leitura... hoje você... assim, vamos entender. Nós, ou aquilo que professamos como fé cristã, não é? Aquilo que abraçamos como fé cristã, à medida que se sacraliza o culto, se sacraliza o domingo, se sacraliza o templo, se sacraliza o sacerdócio ou clero, não é? Nós estamos voltando ao antigo. Ao que tudo que Jesus... Abrindo mão do hipermoderno que é Jesus, que rompe com tudo isso. Olha, eu estou ainda fazendo leituras no campo da filosofia, da sociologia ou da história, né? Não estou no campo da teologia. Mas eu estou imaginando um homenzinho andando no meio de alguns homenzinhos e eles param assim, um amigo cutuca esse homenzinho e fala assim, ô amigo, você está vendo? Olha que coisa linda de engenharia e arquitetura aqui, esse templo maravilhoso foi erguido. E aí esse homenzinho fala assim, você está se gabando o quê? Eu vou destruir esse negócio e vou levantar isso depois de 3 dias. A minha leitura é o seguinte, você está vendo a tradição, que é o templo, dentro do templo o sacrifício, os ritos e o sacerdote, tudo isso vai abaixo. Não vai existir mais nada disso. Aí Paulo entendeu essa jogada e canta aos Coríntios, vós sois templo do Espírito Santo. Ele está, veja de novo, a mesma palavra templo tem 2 significados, da tradição e da novidade. A novidade fala o seguinte, deixe de olhar para o edifício e olhe para pessoas. Assim como o Tiago está falando, deixe de olhar a religião como estruturas tradicionais e olha para a viúva e o órfão. Você está no mesmo movimento nos 2 sentidos, nas 2 palavras. A palavra templo agora são pessoas que se relacionam, fundados no mesmo princípio, que eu chamo de ágape, e o outro está falando, a religião que antes era corte, era fenda, era fissura, era separação, agora é ir ao encontro de. Então, é um processo redescritivo de sentidos de palavras que eles estão fazendo, mais do que sentidos outros. E eles estão reorganizando, vamos dizer, as periferias, os abandonados, os largados, aqueles que estão para fora do sistema, que estão tomando
cacete mesmo, no sentido de polícia baixando, né? Estão apanhando aqui e eles estão indo ao encontro e falando, calma, vocês não são órfãos dessa sociedade. Vocês não são abandonados, mas vocês são famílias de Deus. Também o mesmo sentido. O sentido de antes a sociedade era baseada no pater família, agora é baseado nessas redes de relacionamento virtuais. Cujo fio que liga é o amor. Cujo fio que liga é o amor. Que lubrifica. Liga, lubrifica, une, cola, junta. Que é indizível, por isso mesmo. Ele não é... Absolutamente. Não é dito o que é o amor. E é um conceito, a gente vai terminar com isso, mas é um conceito importante. Marcos, deixa eu registrar aqui, porque chamou atenção, né? Eu não sei, acho que nós vamos ter que voltar quinta-feira que vem aqui. O Guido, de São Paulo. O Ricardo, cheguei agora, para mim é muito claro que a Bíblia inteira é virtual. E a Trindade também é virtual. Virtual não quer dizer que não existe. Virtual é igual a fé. Religião não é virtual, é real, pois é cheia de símbolos e templos, etc. O Guido é caminhante com a gente lá. Legal. Gente boa. Beijo, Guido. O Wilson Santos, localidade Rio Grande do Norte. Por que você acha que a sociedade atual cada vez mais está abraçando o ateísmo? Você acredita que isso é culpa do cristianismo contemporâneo? Peraí, deixa eu ler mais aqui. A Michele e Pedro, localidade São Paulo. Gostaria de perguntar ao Marcos se, na opinião dele, a palavra que ele dispõe virtualmente não pode ser mal interpretada pelo fato de que a linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Digo isto em termos de entonação de voz, gestos ou linguagem corporal. Não é possível que uma pregação virtual perca a vivacidade e até mesmo um significado intrínseco. Interessante, né? A presencial. E o Lucas Borja, do Mato Grosso. O número de ateus tem crescido significativamente na sociedade atual. Por que você acha que tem crescido assim? E o Guilherme Tavares, de Minas Gerais, estou assistindo o programa. Está se divertindo com a gente. E a Marina, lá da Holanda, né, minha amiga, nossa querida Marina, diz assim, acho que o não ver olho no olho tira um certo freio que eu acho essencial nos relacionamentos. Na internet, todos são mais grossos, mais pacientes, mais mal educados, mais reservados, mais soltos, mais de tudo. O relacionamento virtual, para mim, é 1000 vezes inferior ao real, opinião da Marina. E a gente só conversa no virtual. Não sei por que ela está achando isso. É boa. Marina, eu vejo somente como alternativa. Né? E aqui mais uma, bom, não dá para ir no geral, né? O F. Brito, dizendo assim, a ideia de que o padrão moral exigido pela lei foi substituído por um novo padrão moral com a vinda de Jesus, ideia diferente do que encontramos no cristianismo reformado que, corretamente, sempre ensinou que as cerimônias da lei foram abolidas, mas a substância delas permanecem assim como permanece o padrão moral exigido pela lei. Caio Fábio estabelece que um padrão é diferente e até contradiz o outro, algo que lemos com abundância tanto na literatura dispensacionalista quanto na literatura do TNA. Olha, Marcos, eu diria assim... Enjoy, né? Vamos ler, mas não dá tempo de perguntar, né? Isso aqui você vai ter que... Depois você vai ter que responder esses irmãos aí. Tá bom. Do Rio Grande do Norte, o Ramonzinho. Eu não tenho tolerância para sistemas teológicos que tratam coisas fundamentais defendidas por Jesus como sem importância. A anulação da lei era a essência do farisaísmo. Jesus não pegou pouco pesado com quem fez isto em diversas ocasiões. Eu não estou aqui para tratar as coisas de maneira leve em nome de uma suposta união
e desse suposto relativismo doutrinário. O amor é o cumprimento da lei, Romanos 13, 10. Bom, são manifestações, Marcão, que a gente lê por respeito àqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, mas que é impossível num programa do tamanho que nós temos aqui responder questões tão, eu diria, para mim, não para você, para mim intrincadas, complexas e que careceriam de bastante cuidado. Mas eu agradeço muito aos amigos que se manifestaram. Estou aqui vendo a possibilidade do Marcos voltar, quem sabe, na próxima quinta e compor aqui ainda a nossa bancada para continuarmos discutindo o que acabou, de fato, chamando muita atenção dos que estão aí nos vendo e nos ouvindo e vai chamar a atenção de outros tantos que vão continuar vendo esse programa. Mas, assim, nós temos que fechar, porque já vai para quase 50 minutos de programa. E eu, assim, penso, e eu queria ouvir e que você tentasse resumir, assim, de que essa igreja virtual, segundo o que você colocou, né, essa igreja em potencial, ela é a igreja, né, ela é a igreja para valer. Em detrimento, ou melhor, embora não estou aqui, nem estou querendo dizer que tudo que se vê e que se ouve chamado de igreja por aí não é ou não seja. Não é? Mas que, para mim, é óbvio que nós estamos hoje, de uma forma ou outra, quem sabe, inaugurando ou dando continuidade a algum tipo de movimento que tenta, que visa resgatar isso que você colocou de Jesus e de Paulo e dos primeiros cristãos, que batiam de frente para valer com todo e qualquer tipo, não só de religiosidades, mas de tradição, de conservadorismo, ou de querer fazer valer tradições de 5, de 10, de 30 mil anos atrás. Quer dizer, a fé cristã, ela vem para estabelecer o reino que tem em si mesmo a sua ordem. E nós fomos convocados para fazer essa coisa acontecer nesse tempo. Não é? É desse modo, quer dizer, isso bate com um pensamento seu e você acha que isso é o que está acontecendo em algum lugar, de algum jeito, ou é muita utopia da nossa parte achar que no meio dessa parafernália que virou a religião, aí eu não falo só da religião cristã, mas das 3 grandes religiões que dominam o mundo todo, que são monoteístas, têm a base no Velho Testamento, e que faz do mundo um mundo pobre, injusto e feio. Eu acho que uma palavra importante que você coloca, Carlos, é a palavra tempo. E tem a ver com a virtualidade, não apenas no sentido da sincronia, diacronia e anacronia, mas no sentido de que nós somos virtuais à medida que nós estamos no nosso tempo e que nós podemos realizar apenas aquilo que nos é dado realizar nesse tempo, segundo N situações. Então, eu acho que é isso que é importante. Não é nos basear em modelos de conduta, moral ou não, ou ética, que seja, que foi válida por um tempo, e fazer agora com que o universo de pessoas sejam medidas se vão para o céu ou para o inferno a partir desse código. Porque esse código de conduta ele foi válido, e eu não vou questioná-lo, mas ele pode não ser válido mais hoje. Isso é muito grave falar isso, mas é como eu penso. E eu não vou discutir se isso é relativismo moral ou não. Mas eu vou voltar um pouco a isso. A questão que me parece é que nos é dada uma oportunidade de existência de vida. E é essa oportunidade que nós estamos aqui celebrando, de estarmos hoje. E eu
eu imagino aquela pessoa passando no caminho que vai de Jericó a Jerusalém e vendo aquele pobre homem caído no chão, e eu falando assim, não, eu tenho que ir adorar ao Senhor e não tenho tempo para ver esse maltrapilho ensanguentado. E um outro cara que não participa da religião, talvez seja um relativista moral, alguém que não é de Israel efetivamente, e olha para aquela pessoa com dó e piedade e fala: a verdadeira religião é esta. Pega o cara, põe no seu cavalo, leva ao estábulo, dá dinheiro, cura, trata o cara e fala: eu voltarei para pagar. Ele é relativo ao tempo dele, porque aquele homem estava no tempo dele, que ele estava naquele espaço, e realizou o reino, enquanto o outro estava preocupado em adoração, em sacrifício, em religião, em templo. É essa questão que eu acho que faz uma revolução profunda, uma novidade no mundo, né? E eu acho que é isto que tem que ser repensado na igreja, né? Eu vejo assustado e atemorizado a igreja, sim, porque eu acho que hoje nós pregamos ou uma linguagem engessada do passado, pacotes feitos por Calvino, John Wesley, pessoas admiráveis, fantásticas e maravilhosas, mas que foram relativos ao seu tempo, ao seu espaço. Nós temos que reler esses homens e não reproduzir esses homens, né? E o Evangelho, inclusive. O Evangelho, para mim, me assusta muito quando no Sermão do Monte, conforme Mateus, Jesus sobe a montanha, verdadeira ou alegórica, não sei, e ele fala: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Porém, significa, estou fazendo uma nova leitura daquilo que foi dito no passado. Agora nós falamos: mas esse é Jesus. É Jesus para mim, homem de 2000 anos atrás, na frente, anacronicamente. Porque se eu estou sincronicamente diante daquele homenzinho, eu estou olhando um homenzinho falar no meio de uma religião de tradição. E ele está falando: vocês estão dando ouvido para Moisés, não ouçam mais, porque agora eu vou dizer o que tem que ser dito. Ele traz uma novidade tremenda, relativizada pelo tempo. E é por isso que os cristãos foram perseguidos. Os cristãos não foram perseguidos pelos demônios, foram perseguidos pelo Império Romano. E foram perseguidos pelo Império Romano, como nós falamos, porque o Império dizia: esses homens não adoram aos deuses e nem ao imperador. Eles são relativistas, em certo sentido. Só estou aqui batendo porque eu quero conversar com essas pessoas. Entrem no meu site, tem o meu e-mail, conversemos. Eu não tenho problema, não estou fugindo de nada, não. Eu, infelizmente, eu só quero colocar uma outra leitura, né? Só uma outra leitura, uma possibilidade de diálogo. Quanto aos ateus, no Brasil, saiu o último IBGE, 8,5% das pessoas se dizem sem religião, ateus ou agnósticos, mas menos de 0,5% é ateu e agnóstico. Então temos 7 e qualquer coisa de sem religião, pessoas que comportam algum tipo de fé, e uma parcela ínfima de pessoas são ateus. E eu acho que o ateísmo é uma possibilidade. É uma possibilidade que a gente tem que dialogar com essas pessoas de frente, porque elas têm muito a nos ensinar. Muito. E eu dialogo muito com Agamben, com Zizek, com Heidegger, com Hort. São todos filósofos ateus e eu não tenho o mínimo problema. E não leio teólogos. Parece-me que Deus também não tem nenhum problema com eles, né? Deus, Marcos? Me parece que não também. E desculpe. Não, assim, a gente tem que encerrar, né? Não, mas legal, é isso mesmo. A gente tem que encerrar. Eu queria lembrar o seguinte: o Marcos tem um site, o www.marcosnicolini.com.br. Você tem textos, as publicações, os livros do Marcos e como fazer contato com ele também. E ele é esse cara que você viu aqui, né? Ele conversa fácil, tem um conteúdo extraordinário, é um homem de Deus e é um desses que sabe ser amigo. E parece-me que se alguém já disse uma verdade inegociável sobre o reino de Deus, é de que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu penso que eu e você e os amigos comuns que nós temos em encontros como esse, bem como você que está nos vendo e nos ouvindo, em encontros como esses com seus amigos, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, não é?
debaixo ou não de qualquer teto. Quando isso acontece, quando há essa sincronia, o reino está estabelecido. E isso, como você bem colocou, há um potencial virtual nisto que nós desconhecemos. O poder disso, que tem como base o amor, que é o que nos trouxe aqui, nos une há alguns anos e que nos aproxima a cada dia. Então, Marcão, muito obrigado por ter aceito o convite. Tomara tenhamos a chance de tê-lo muito logo aqui, rapidamente, para a gente continuar trocando essas figurinhas com esses irmãos. Obrigado você que ficou conosco até aqui. Como disse, esse programa fica em arquivo. Se você acha ele interessante, compartilhe com outros. No Koinonia Online, no site, tem outros programas. Tem o Meia Hora do João Alexandre, que é uma delícia de programa. Tem o Plataforma e outros produtos, vamos dizer assim, que o Daniel Choi coloca à sua disposição, que você pode ver e repartir, tá bom? Hoje estamos aqui ao vivo, né? Mas você vai ver esse programa em outros horários, como você chamou de diacronia, é isso? Diacronia. Quer dizer, em sintonia fora do tempo. Né? Boa. Sintonia fora do tempo. Então eu espero que fora do tempo desse aqui agora você se dê bem naquilo que conversamos aqui, tá bom? Até quinta, ao vivo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau, Marcos. Tchau também. Obrigado. Tchau.